Olá, nossos queridos alunos, nossas queridas alunas da Rede Municipal de Belém. Aqui é o professor Júnior Soares, com aula de História para o C3, ciclo básico primeiro e segundo ano, relativo ao sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Vamos com a segunda aula de História e nós vamos tratar como viviam os primeiros seres humanos, a pré-história, ok? O objetivo dessa aula é ajudar você, meu querido, minha querida, a compreender como viviam nossos ancestrais e seu processo de desenvolvimento naquilo que nós chamamos de pré-história. Tá? Aí nós já começamos a destacar o seguinte. Antigamente, algum tempo atrás, os livros mais antigos, esse tema era tratado como se fosse os homens das cavernas, né? Isso aí já é uma coisa ultrapassada. A história é uma ciência que está sempre em desenvolvimento, como está em desenvolvimento a raça humana. Bem, quando nós falamos em homem das cavernas, está ultrapassado, porque se nós falarmos de homens, estamos esquecendo ou desprestigiando, né, a participação essencial do sexo feminino, das mulheres. E quando nós falamos de cavernas, nós estamos restringindo, nesse caso aí, a moradia deles a lugares onde havia cavernas e grutas. Então, está ultrapassado isso aí, pode esquecer. Na verdade, nós vamos falar sobre pré-história. Para começar, né, o que é pré-história e história? É confuso, né? Pré-história e história, galera, é a maior divisão da história. Pré-história vai começar desde o surgimento do homem, do ser humano, perdão. Lembra que a gente falou na primeira aula, na aula anterior, sobre as teorias sobre o surgimento dos seres humanos? Pois é, tem a teoria evolucionista, a teoria criacionista, conforme você queira acreditar ou levar em consideração, tá? Mas de qualquer maneira, a pré-história começa com o surgimento dos primeiros seres humanos e vai até a utilização, a descoberta e a utilização de uma forma de registro que nós começamos a chamar de escrita. Quando determinados grupos na história humana passam a registrar, né, passam a fazer o registro das suas atividades através da forma escrita, nós dividimos aí, é o marco que divide a pré-história da história, ok? Então vamos lá. O nosso caso de hoje, nossa aula de hoje é sobre a pré-história. Aí nós já abrimos com uma imagem, né, que já vai dar algumas informações, depois a gente analisa aí, tá bom? Bem, é necessário explicar que há diversas maneiras de estudar o passado. Nesse caso, que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos explicar a pré-história pelo nível de desenvolvimento das ferramentas do ser humano, ou seja, o seu desenvolvimento técnico, e também pelas atividades que os seres humanos realizavam para garantir o essencial à sua sobrevivência. E o que garante a sobrevivência? Ora, especificamente, essencialmente, a busca de comida e água e também de um abrigo, né? Uma defesa. Bem, a pré-história, galera, está dividida em outros 3 grandes períodos, tá? Não vamos confundir aí nessas divisões. A pré-história está dividida em período paleolítico, tá? Que nós vamos explicar já já, o período neolítico e o período que nós chamamos de idade dos metais, ok? Vamos passar agora, temos uma outra imagem aí, do período paleolítico, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, só para vocês darem uma ideia, né? Aqui nós vemos caçadores, tá? Que estão perseguindo um animal, no caso aí é a representação de um mamute, né? Que é o antepassado longínquo, pessoal, remoto, né? Distante do atual elefante, e eles estão perseguindo. O animal já está ferido, mas eles ainda estão com bastante prudência, tá? Ok? Bem, vamos falar agora especificamente do primeiro período da pré-história, e nós vamos falar de período paleolítico, né? Essa palavra estranha aí, paleolítico, ou idade da pedra lascada. Paleo, pessoal, a palavra paleolítico a gente pode dividir em duas, ok?
Paleo significa antigo, tá? Lítico, relação a lito, pedra. Então, paleolítico seria a pedra antiga, o período da pedra antiga, ou pedra lascada. Por quê? Porque nós dizemos anteriormente, nós vamos estudar através, né, abordando o desenvolvimento técnico de cada fase ou período. E nesse período aí, os seres humanos encontravam as suas ferramentas a partir de materiais, de objetos que eles encontravam mais facilmente na natureza. Que materiais eram esses? Pedras, paus, restos de animais, sejam dentes, chifres, ossos e assim por diante. A pedra, que era o material básico, nesse período, ela era lascada, pessoal. O que é lascada? Eles batiam uma pedra na outra para tirar lascas e tentar afiar ao máximo essas pedras para servir, tá? Para defesa e também para caça, ok? Então vamos ver agora as principais características desse período. O primeiro, né, é que nesse período os grupos de seres humanos eram caçadores-coletores, ou seja, eles sobreviviam através da caça, da pesca e da coleta. Lembra, tá? Coleta é diferente de colheita. Colheita é quando você faz alguma plantação, você cuida, você semeia, você planta, você cuida e você vai lá e colhe. Nesse caso aí, nesse primeiro momento, os seres humanos não conhecem a agricultura. Não conhecem a agricultura, então eles vão, através da caça, da pesca e da coleta, né, recolher aquela comida, aquele alimento necessário, tão necessário à sobrevivência. Nesse período, nós já falamos, é o período da pedra lascada, que é um nível mais primitivo de ferramentas, ok? Feito de materiais mais facilmente encontrados na natureza. Não há produção de alimentos, tá? O ser humano, ele vai nesse estágio, tá? Nesse estágio de desenvolvimento, ele apenas buscava na natureza, né, o que a natureza oferecesse, o que a natureza tornasse disponível, e ele ia retirar através da caça, da pesca e da coleta. Tá? Isso fazia com que o ser humano, galera, seja totalmente dependente da natureza nesse período. Então, o que vai acontecer? O ser humano vai ser nômade, os grupos vão ser nômades. O que é nômade, professor? Bem, nômades são todos os grupos que vivem permanentemente se movimentando atrás de alimento, tá? Então, eles não possuíam residência fixa, não se fixavam em um determinado local. Eles precisavam estar sempre em movimentação, tá? Partindo para novos campos de caça, nos quais a natureza, né, disponibilizasse para eles os alimentos necessários, essenciais, imprescindíveis à sua sobrevivência. Eles moravam não só em cavernas, mas também debaixo de árvores, ao ar livre, né, em locais onde o clima permitia. Obviamente, pessoal, onde era muito frio, né, onde nevava, não dava para viver ao ar livre. Eles tinham que buscar, se existia ser humano nesse local, eles tinham que buscar abrigo em lugares mais quentes, tá? Só que em lugares também onde o calor fosse muito grande, o sol, né, os raios de sol fossem muito fortes, nesse caso aí, eles também não poderiam viver ao ar livre. Então, não só buscavam um abrigo em cavernas, mas também debaixo de árvores e assim por diante, em outros locais onde o clima permitia. Nós vimos, nas duas imagens que nós já reparamos, a gente vê os seres humanos vestidos de pele. Obviamente que é a nossa representação tradicional da pré-história, né, dos seres humanos primitivos, é vestido de pele. Mas tinha locais que eram quentes, não precisavam dessas peles, os seres humanos ficavam sem roupa, ok? Nós vamos ver também que nesse período já surge a chamada arte rupestre. Professor, o que é arte rupestre? É aquela tentativa do ser humano de expressar os seus sentimentos, expressar suas atividades e suas emoções
fazendo marcas e pinturas nas paredes das rochas, pessoal. Nós vamos ver uma imagem daqui a pouco que vai falar sobre isso, tá? Vai ilustrar. Esses grupos, pessoal, tinham uma característica igualitária. Lembra que nós falamos que a história, ela busca responder às grandes questões, ajudar a responder às grandes questões da humanidade? Lembra da primeira aula que eu falei que uma das grandes questões é: sempre houveram pobres, sempre houveram ricos? As pessoas sempre foram diferentes? Não, pessoal. A história explica, né? A história estuda e explica, é uma ciência, de que no início, né, no alvorecer, no raiar da nossa existência aqui no planeta, os grupos eram igualitários, não havia diferenciação social. Não existiam pobres e, portanto, não existiam ricos. Não existiam pessoas melhores, não existiam pessoas que comiam mais e melhor, enquanto outros não tinham. Esses grupos, né, primitivos, tanto no Paleolítico quanto nos outros dois períodos que nós vamos ver, eram grupos igualitários, em que o trabalho era coletivo, mas a terra também era coletiva, e os frutos do trabalho eram divididos de forma igualitária entre os membros das comunidades. Já no período paleolítico, no final do período paleolítico, vai acontecer uma coisa muito importante, que é o controle e o uso do fogo pelos primeiros grupos. Tá? O fogo foi muito importante no desenvolvimento do ser humano. Por quê? Aí você pode fazer um exercício de imaginação. Eu vou te desafiar. Qual a utilidade do fogo para o ser humano primitivo e hoje em dia? Vamos estabelecer uma comparação? Faz o seguinte, de forma individual, aí na sua casa, pense agora, qual o uso do fogo que os seres humanos primitivos faziam? Por que era importante controlar o fogo? Certamente você deve estar pensando, para aquecer a comida, como uma forma de defesa, para aquecer também do frio. Exatamente, parabéns. A gente sempre confia que você vai chegar a pensamentos corretos, né, através do compartilhamento do nosso conhecimento. Bem, vamos ver a primeira imagem aí com cuidado, tá? A análise de uma imagem, pessoal, ela sempre auxilia e enriquece a aula. Nós vamos ver aí, tá, que tem um grupo pequeno de seres humanos. Aqui à direita, né, embaixo à direita, você vê ele lascando uma pedra para afiar. Tem 3 mulheres aqui na parte inicial, que elas estão raspando uma pele para a pele, né, ficar macia e poder ser usada, mas tem também uma fogueira muito importante e também aquilo que a gente falou, o início da arte rupestre, ou seja, da expressão das atividades e sentimentos desses seres humanos primitivos. A pessoa está lá riscando, né, passando algum tipo de tinta na parede para, na verdade, que aquilo permanecesse, ok? Bem, vamos passar agora para o segundo momento, que é o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Neolítico, pessoal, é 2 palavras também, né? Formado por 2 palavras. Neo, que significa novo, lítico, a gente já viu que é relativo à pedra, tá? Então, neolítico seria pedra nova ou pedra polida. O ser humano vai desenvolvendo, o tempo passa, né? E os seres humanos vão se desenvolvendo e transformando o mundo em que vivem. Nesse caso aí, esses materiais que os seres humanos primitivos vão utilizar, eles vão começar a se tornar melhores, mais afiados, porque em vez de lascar, no caso da pedra, tá, eles vão polir, tá, transformando a borda daquela pedra que eles vão utilizar mais afiada e mais resistente. Ok? Bem, no período neolítico, né, já há uma maior sofisticação, uma melhora nas ferramentas do ser humano, possibilitando um desenvolvimento ainda mais rápido.
tá? Acontece o que nós chamamos de revolução agrícola. O que é revolução agrícola? Alguns grupos vão, né, isso não se deu de uma hora para outra em todo o planeta, mas alguns grupos vão tendo o conhecimento e utilizando a agricultura, ou seja, eles vão perceber que determinada parte das plantas, que nós chamamos hoje de semente, quando colocadas no chão e cuidadas, vão dar origem a uma planta igual. A revolução agrícola, a agricultura, ela faz com que haja na história do ser humano uma mudança muito grande. Por quê? Porque quando o ser humano consegue, né, aprende a plantar e a colher, ele já vai ter um controle maior sobre o seu alimento. Ele já vai ter uma fonte, né, permanente e segura de alimento, o que não existia antes, quando ele apenas caçava, pescava e colhia. Tá? Ao lado disso, vão começar a ser domesticados aos primeiros animais. Quais os animais? Certamente, né, a gente pode afirmar com algum grau de certeza que certamente cachorros, cavalos, vacas, patos, galinhas e assim por diante, de acordo com a área do planeta que esses animais viviam. Alguns animais foram mais facilmente domesticados. Isso trouxe para o ser humano também, tá, uma fonte, né, uma outra fonte fixa de alimentos, não só com a agricultura. É preciso destacar uma coisa, galera. O fato do ser humano, dos seres humanos primitivos, passarem a conseguir ter fonte fixa de alimento com a agricultura e a domesticação de animais, não ocasionou o abandono da caça e da pesca e da coleta. Não. Tá? Essas atividades, a agricultura e a criação de animais, se somou, ok? Se somou a caça, a pesca e a coleta para fazer com que o ser humano tivesse muito mais possibilidade de comida. Tá? Bem, com essa revolução agrícola, ou seja, com o uso da agricultura e a domesticação de animais, aconteceu um processo inverso. Em vez de ficar se movimentando atrás de novos campos de caça, em que a natureza tornasse disponível comida, com a domesticação dos animais e com a agricultura, o ser humano já se fixou. Olha, tem uma palavra aí diferente, pessoal. Já ouviu a palavra sedentarização? Vem de sedentário, que significa fixo em um só local. Então isso teve consequências, como tudo que acontece na nossa vida pessoal, na vida da nossa família, vai acontecer também na história do ser humano. Houve um aumento óbvio, né, da produção de alimentos. Isso fez com que mais gente pudesse se alimentar, mais crianças sobreviveram e as pessoas pudessem viver, já com esse aumento da produção de alimentos, pudessem viver mais tempo, tá? Então os grupos vão aumentar, né, obviamente, né, de tamanho. Então, com esse aumento da produção de alimentos, vai haver um escambo. O que é escambo, pessoal? Uma palavra que significa troca. Então, como vai haver um aumento na produção de alimentos através da caça, da pesca, da coleta, da agricultura, da criação de determinados animais, vai começar a surgir uma coisa que nunca teve, que é um excedente. Ou seja, o ser humano passou a produzir mais comida do que realmente precisava. Então, esse excedente, essa sobra daquilo que era necessário para se alimentar e sobreviver, vai poder ser trocado. Então, é essa que é a origem da palavra escambo. É essa troca daquilo que eu tenho a mais do que eu preciso com o que o outro tem. Então, vai haver o surgimento de uma espécie de comércio. Vai surgir também aí as primeiras manifestações, crenças religiosas. Então, vamos colocar como uma outra característica do período neolítico o politeísmo. Poli significa vários, theo significa divindade. Então, eles vão passar, né, a respeitar, a adorar diversas divindades. Por isso que é poli, né? Divindade, e também fenômenos naturais que eles não conseguiam explicar.
Já há também no período neolítico uma certa divisão do trabalho por sexo, né? Nesse período aí, as mulheres, a partir da idade, né? A partir da idade que começa, na verdade, o período reprodutivo, quando começa a menstruar, né? As mulheres vão ficar quase que permanentemente, até certa idade, grávidas, né? Com barriga crescendo e assim por diante. Então, era restringido o trabalho que elas podiam fazer. Então, começou a haver uma divisão por sexo. Tá? Não que o trabalho da mulher de cuidar das crianças, trabalhar na agricultura e assim por diante, e criar os animais, fosse menos importante. Pelo contrário, o trabalho das mulheres, tanto dos seres humanos primitivos quanto hoje, é absolutamente importante. Tá? Outra divisão é através da idade. Pessoas mais jovens, né, mais fortes, mais ágeis, né, cansavam menos, elas faziam exatamente as atividades mais duras. E aquelas pessoas com mais idade, né, que tinham mais experiência e sabedoria, faziam outro tipo de trabalho. Bem, vamos analisar essa imagem aí, que fala muito pra gente, né? Essa imagem é referente a que período, galera? Vamos dar uma olhada com bastante cuidado. Ela é do período paleolítico, né, em que o ser humano vai caçar, pescar e coletar somente, ou já é do período neolítico? O que essas pessoas estão fazendo? Ó, claramente já dá para perceber, né? Elas estão trabalhando na agricultura e você já repara lá ao fundo construções, inclusive um tipo de palafita, que é uma construção baseada em estacas. Você já nota um grau de desenvolvimento do ser humano e repara que o grupo todo está trabalhando, né? Se o grupo todo trabalha, significa então que o grupo todo vai usufruir desses alimentos também, ok? Então nós temos uma outra imagem aí, bastante densa, né? Dá para muita coisa para a gente avaliar. Nós já vemos aí a coleta também, né? Alguns animais já domesticados, trabalho já com a cerâmica, né? Já tem o uso do fogo, agricultura e demais atividades do ser humano. Nós chegamos agora, pessoal, no último período do que chama de pré-história, que é chamado de Idade dos Metais, né? O último período aí. Nós vemos essa imagem em que os seres humanos, claro, essa imagem já tenta resumir, né, o trabalho dos seres humanos aí utilizando, né, os metais a partir do mineral que eles vão extrair das rochas e já transformando aí nessas ferramentas que, se são de metal, já vai ser de uma resistência muito maior. Na idade dos metais, o principal é a descoberta e uso dos metais nas ferramentas e utensílios, ou seja, aquilo que era útil para eles. Nós vamos ver o aparecimento das primeiras cidades, né, e os seus efeitos que isso vai ter na questão da comunidade, tá, ok? Quanto mais os seres humanos vão se agrupando, né, isso vai tendo efeito dentro da comunidade e as consequências nós vamos reparar. Ainda há mais especialização das atividades, porque o grau de desenvolvimento das atividades vão se tornando cada vez maior. Perdão. Uma outra característica a destacar é que os usos desses metais favorecem novas ferramentas e o aprimoramento, a melhoria dessas ferramentas que eles já utilizavam. Tá? Então nasce, né, no final da Idade dos Metais, já nasce a uma escrita padronizada. É preciso destacar novamente, lembrar para você, meus queridos, minhas queridas, que toda vez que nós falamos de um desenvolvimento da humanidade, seja através da agricultura, da criação de animais, da descoberta e o uso do fogo, né, da descoberta e o uso de metais nas ferramentas, isso não se deu
é ao mesmo tempo em todo o planeta, ok? Os primeiros grupos que utilizaram, né, essas descobertas, nós não temos conhecimento, mas passo a passo, tá? Essas descobertas do uso do fogo, da agricultura, da criação de animais, das ferramentas feitas de metal, passo a passo se espalhou e faz parte, então, da história do desenvolvimento do ser humano. Ok? Então, vamos fazer uma pequena revisão, né? Um pequeno resumo do que nós estudamos na aula de hoje. A trajetória dos seres humanos primitivos foi marcada por uma luta incessante para poder sobreviver. Da caça, pesca e coleta de frutas e raízes comestíveis, os seres humanos passaram a buscar alimentos com a agricultura e a criação de animais também. Nesse longo período que chamamos de pré-história, os seres humanos tiveram de agir em conjunto, unindo seus esforços para desenvolver novas formas de sobrevivência, melhorando seus instrumentos, seus utensílios e investindo em uma vida em comunidade, que deram origem mais tarde às sociedades antigas, que serão temas das próximas aulas. Nós queremos, nesse momento, agradecer muito a sua participação, muito a sua paciência e interesse, e dando um abraço virtual por enquanto, né? O isolamento social ainda não acabou. Um abraço virtual, dizer nosso muito obrigado, a saudade é enorme e nós nos vemos brevemente, ok? Muito obrigado a todos vocês e até mais.